mas tudo bem. A gente já vai gravando agora. Tranquilo. Então, obrigado aí, Gabriel. E pode ficar à vontade. Quando você quiser começar, a gente vai ver só, depois a gente discute algumas coisas. Eu tenho um caso aí para discutir depois no final também. Obrigado, viu, Gabriel? Beleza. Tá a tela cheia aí para vocês, tá, né? Tá jóia, tá ótimo. Pronto. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Gabriel, sou oncologista lá de São Lucas e do USE. E, bom, hoje a gente vai falar sobre o manejo oncológico dos gliomas de baixo grau. Tá? Os gliomas de baixo grau, uma rápida introdução, né? Eles são tumores que vêm das células de suporte do sistema nervoso, como os astrócitos, os oligodendrócitos e as células ependimais. E dentro dos tumores que atingem o sistema nervoso central, a primeira coisa que é importante a gente saber é que normalmente não são tumores primários do sistema nervoso central. A maior parte são metástases de outros sítios que se alojam no sistema nervoso central. Quando a gente fala em tumores primários, a gente tem uma série de histologias, né? E dentro de todos os tumores do nervoso central, temos os gliomas, que são os que a gente vai abordar hoje. Dentro dos gliomas, o glioblastoma é o principal, né? Mais de 50% dos casos. E os gliomas de baixo grau, que aí a gente vai falar hoje sobre o oligodendroglioma e o astrocitoma difuso, eles vão representar aí em torno de 15% dos gliomas. Bom, em termos de epidemiologia, é um tumor que acomete cerca de 4 a 5 pessoas a cada 100 mil, e ele é mais comum em homens e em pessoas brancas. E como fator de risco ambiental estabelecido, o único bem definido é a exposição à radiação ionizante. Existem também algumas síndromes familiares que estão relacionadas ao surgimento dos gliomas, mas são menos de 5% dos casos. E aí, entre elas, estão as neurofibromatoses, a esclerose tuberosa, linfraumene também, entre outras. Quando a gente fala de glioma, né, a gente tem que sempre falar da parte do desenvolvimento histórico da classificação deles, que é uma coisa que vem mudando desde a década de 80, 90, até agora mais recente com a classificação da molecular. E, inicialmente, os gliomas eram classificados em grau 1 a 4, baseado na histologia, e até hoje a gente ainda usa, em parte, essa classificação como auxiliar, não somente ela, óbvio, mas a gente ainda acaba falando dos tumores grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e basicamente a divisão é dessa forma: baixo grau, tumores de grau 1 e grau 2, e tumores de alto grau, aqueles de grau 3 e grau 4. E isso é definido pelas características que o patologista vê na lâmina, né? Tumores de grau 1 são tumores bem circunscritos, com baixo potencial proliferativo, que a gente tem sempre a ressecção com intenção curativa, e essas características vão se somando até chegar a um grau mais elevado. Os tumores de grau 2 já têm um aumento maior de celularidade, os tumores de grau 3 já acrescentam a presença de mitoses e atipias, e os tumores de grau 4 também são caracterizados, além disso, pela proliferação vascular e a presença de necrose. Tá? Em 2016, houve uma grande mudança na classificação, porque a gente começou a usar alguns fatores moleculares que antigamente não se sabia, né? E eu vou citar alguns fatores aqui, explicar um pouco melhor, e depois a gente vê como a gente vai classificar esses tumores de baixo grau, tá? Primeiro fator molecular, e um dos mais importantes, é a presença ou não da mutação do IDH1 e 2, né? O IDH ele codifica a enzima isostrato desidrogenase, que está presente no ciclo de Krebs, no ciclo da glicose. E a presença da mutação do IDH, ela causa um acúmulo desse metabólito, 2-hidroxiglutarato, que pode até relacionado com uma possível explicação para os tumores de baixo grau terem mais apresentação com crise convulsiva, enquanto os de alto grau mais apresentação com cefaleia. Tá? Pensa-se a respeito dessa explicação do acúmulo desse metabólito como a causa dessa apresentação. Bom, é uma mutação que é muito comum nos tumores de baixo grau, cerca de 80% dos gliomas de grau 2 e 3, e até do grau 4, que são secundários, e é mais rara no GBM primário. Tá? Esse fator molecular é um fator independente de melhor prognóstico, e a gente vai testar esses tumores a partir da imunistoquímica, inicialmente, pela pesquisa da mutação de IDH1 R123H, que é a mutação mais comum,
e também pode ser feito o sequenciamento para as demais mutações, que aí vão ser em torno de 15 a 20% dos tumores. Tá? Um outro fator molecular muito importante é a presença ou não da codeleção 1p19q. Quando a gente junta em DH mutado com a codeleção P19Q, a gente tem a assinatura genética dos oligodendrogliomas, tá? Então, essa é uma mutação que é necessária para a gente dar o diagnóstico de um oligodendroglioma e vem junto, né, com o IDH, e também é uma mutação que confere o melhor prognóstico para esses pacientes. A gente faz a pesquisa ou por sequenciamento, por NGS ou por FISH, certo? E, bom prognóstico e melhor resposta até o tratamento. Outro fator prognóstico importante é a presença ou não da mutação da ATRX, que aí é a perda da expressão do ATRX. E essa mutação, quando a gente vê essa perda, isso é mais comum de aparecer nos astrocitomas. E ela é, na verdade, a gente considera ela como uma mutação mutuamente exclusiva com a codeleção P19Q. Então, a gente acaba usando muito isso para diferenciar entre o oligodendroglioma, que vai ter a codeleção P19Q, e vai ter a perda da expressão do ATRX. Então, a gente pesquisa essa mutação pela imunistoquímica. Normalmente, a gente usa a imunistoquímica, mas também pode ser feito por sequenciamento, por NGS. E um outro fator molecular importante que a gente não usa, na verdade, para caracterizar o tumor, mas que é importante até para a gente pensar em termos de tratamento, é a presença ou não da metilação do MGMT. O MGMT, ela codifica uma proteína de reparo de DNA, e quando ela tem essa metilação, o gene fica silenciado e os tumores têm um déficit aí, uma falha no reparo de DNA, e com isso eles ficam mais sensíveis ao tratamento com quimioterapia alquilante, que aí, no caso, o principal é o temozolomida, tá? Então, essa é uma mutação que também é bastante comum de aparecer, né? E que para a gente vai ajudar em termos até de definição, será que vou usar um temodal, será que não? Porque a gente sabe que ela é um preditor de resposta, tá? Bom, daí a gente tem esses fatores moleculares que foram incorporados, e aqui eu gosto muito desse fluxograma porque ele é bem didático, bem simples e rápido, até se alguém quiser usar na prática clínica mesmo. Você tem um tumor que foi operado, foi biopsiado, etc., você manda para a patologia, vai testar a mutação de DH1 pela imunistoquímica, né? E aí você vai seguindo o fluxograma. Mutação de DH1 presente, está mutado, então vamos lá, vamos ver um P19Q, também está mutado, ou seja, está com a codeleção, feito o diagnóstico de um oligodendroglioma. Um P19Q não está codeletado, então diagnóstico de um astrocitoma difuso com IDH mutado. Se o IDH pela imunistoquímica vier negativo, a recomendação é que se faça o sequenciamento genético para as outras mutações que são menos comuns, porque a maior parte desses tumores que apresentam com histologia de baixo grau vão ter a mutação de IDH1. Então, você vai tentar buscar para seguir com o fluxograma e tentar diferenciar melhor entre um oligodendro e um astrocitoma IDH mutado. Se não tiver a mutação de IDH1, mesmo com o sequenciamento, esse tumor vai ser caracterizado como um astrocitoma difuso IDH selvagem, mas na própria classificação da OMS, eles descrevem que essa classificação do astrocitoma IDH selvagem é uma classificação temporária, que com o surgimento de novos marcadores moleculares, a gente sabe que algumas outras mutações podem mostrar um fenótipo até mais agressivo, mais parecido aí com o glioblastoma, que é o que a gente vê na prática clínica. Os tumores de IDH selvagens, eles tendem a ter um prognóstico muito mais parecido com tumores de alto grau do que com os tumores de baixo grau. Tá? Então, bom, a gente fez essa classificação. E aqui, assim, o mais importante, né, dessa classificação molecular é a questão da estratificação dos pacientes em termos prognósticos, né? À esquerda, a gente vê como era feita a classificação baseada na histologia, a gente vê várias curvas se sobrepondo, exceto a do glioblastoma, que vem sempre pior, né? E com a classificação molecular, a gente vê uma distinção muito clara entre aqueles pacientes que têm a mutação do IDH e aqueles que não têm. A gente vê as duas curvas com melhor sobrevida, são tumores que são IDH mutados. A melhor é a que tem a um P19Q, que é o oligodendroglioma, e a segunda melhor é o astrocitoma IDH mutado. Os outros tumores que são IDH selvagem, a gente vê que o prognóstico deles está mais parecido realmente com os tumores de alto grau e não com os tumores de baixo grau.
Então, esse foi um ponto muito importante da classificação molecular, porque ele ajudou a gente a distinguir melhor esses pacientes. Bom, então a gente vai falar principalmente, né, do astrocitoma e do oligodendroglioma, certo? O astrocitoma difuso, ele pode ser IDH mutado ou selvagem, feitas as ressalvas, né, de que o selvagem talvez a gente consiga no futuro classificar um pouco melhor e até definir de outra forma. Eles têm a perda do ATRX, tá? E não tem a condelação P19Q. O prognóstico dele é principalmente relacionado à presença ou não da mutação do IDH. Já o oligodendroglioma, ele é IDH mutado, ele é um P19Q codeletado e ele, por si só, é um tumor que já tem um melhor prognóstico. Bom, então, partindo para o manejo, né? O que a gente faz com esses pacientes? O paciente normalmente se apresenta ou com cefaleia, ou com crise convulsiva, ou com algum déficit neurológico, e ele vai buscar um pronto-socorro ou um neurocirurgião, na maioria das vezes, normalmente não chega pelo oncologista, né? E esse paciente vai fazer exame de imagem, vai fazer a ressonância para caracterizar e vai ser proposto um tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico é o ponto inicial e fundamental desses tumores, desses gliomas de baixo grau, e o objetivo é a gente conseguir fazer uma ressecção cirúrgica máxima, pesando, claro, o grau de déficit neurológico que esse paciente vai ficar depois do procedimento. Então, é ressecção cirúrgica máxima com o mínimo de déficit neurológico. E, idealmente, no pós-operatório precoce, normalmente até 24 horas no pós-operatório, a gente conseguir fazer uma ressonância de controle, que é ela, antes de vir todo o processo inflamatório do pós-operatório, a gente conseguir definir bem como foram as margens de ressecção, porque isso vai ser importante no manejo daí para frente. Bom, depois do tratamento cirúrgico, a gente vai pensar no pós-cirúrgico, o que a gente vai fazer. E aí a gente vai discutir principalmente dois pontos de tratamento, que são a radioterapia, a quimioterapia, e também discutir um pouco a possibilidade de observação, que cada vez menos a gente acaba fazendo. Bom, até a década de 80, o tratamento basicamente era tratamento cirúrgico e não se tinha um padrão em termos de o que se fazer no pós-operatório. Tá? Então, esse estudo aqui foi um estudo grande, randomizado, fase 3, que pegou os pacientes que tinham sido submetidos a uma ressecção cirúrgica, com histologia de astrocitoma, oligodendro, oligoastro, todos considerados de baixo grau. Esses estudos todos foram antes da classificação molecular, né? E os pacientes foram randomizados para fazer a radioterapia adjuvante, imediata, né, no pós-operatório, ou somente tratar após a progressão da doença, após a recorrência. E o objetivo era avaliar sobrevida global e sobrevida livre de progressão. O que a gente viu nesse estudo é que fazer a radioterapia precoce no pós-operatório mostrou um ganho em sobrevida livre de progressão para esses pacientes, uma mediana aí de 5,3 anos de sobrevida livre de progressão versus 3,4 anos no grupo que não fez imediato. Porém, isso não se traduziu num ganho de sobrevida global. Você vê que as curvas de sobrevida global, elas se sobrepõem, 7,4 versus 7,2 anos para ambos os braços. Então, o que a gente viu é a radioterapia pós-operatório precoce, ela aumentou a sobrevida livre de progressão sem aumentar a sobrevida global, mas a gente tem alguns pontos importantes a frisar desse estudo, que já é mais antigo, é que esse estudo não avaliou qualidade de vida, nem tempo para deterioração neurológica, que isso é um endpoint importante para esses tumores, para esses pacientes, né? Porque tem, via de regra, são pacientes que vão ter uma sobrevida medida em anos, né? Então, esses endpoints são importantes para esses pacientes. Além disso, as técnicas de radioterapia não eram tão modernas quanto as que a gente tem hoje, né? E também de exames de imagem. Então, isso tudo são limitações que o estudo apresenta. Mais recente, esse aí foi publicado em 2016, os dados sobre a vida global. Mais recente, a gente tem esse estudo que é o do RTOG, que é o estudo mais importante aí para os gliomas de baixo grau, tá? Esse estudo também, fase 3, 250 pacientes, randomizado, com histologia de astrocitoma, oligodendro ou oligodendro grau 2, pela classificação ainda histológica, né? E o que eles fizeram foi pegar os pacientes que tinham bom performance e divididos eles inicialmente entre pacientes que eles consideravam de alto risco ou pacientes que não eram de alto risco. Os pacientes que eram de alto risco,
que eram aqueles que tinham acima de 40 anos, independente do grau de ressecção, ou pacientes mais jovens que foram submetidos a uma ressecção subtotal ou só biópsia, e randomizar esses pacientes de alto risco para receber radioterapia seguida de quimioterapia com esquema PCV, que é procarbazina, lomostina e vincristina, por 6 ciclos, versus apenas a radioterapia adjuvante. Eles avaliaram sobrevida global, sobrevida livre de progressão e as toxicidades. E, assim, os resultados desse estudo foram muito interessantes, né? A gente vê que, tanto em termos de sobrevida livre de progressão, quanto sobrevida global, o estudo é positivo, bem positivo. Em termos de sobrevida livre de progressão, a gente viu uma mediana de 10 anos versus 4 anos, quando a gente compara o grupo com radioquímio versus só rádio, e que em 10 anos, 50% dos pacientes ainda estavam livres de progressão, versus apenas 20% do braço que fez só a radioterapia. Em termos de sobrevida global, uma diferença também medida em anos, né? 13,3 anos versus 7,8 anos. Então, muito significativo, o hazard rate significativo, tudo muito significativo. E a gente viu uma mediana de sobrevida global de 60% em 10 anos versus 40%. Então, é um estudo muito positivo. Quando a gente parte para a análise de subgrupo, é que a gente começa a fazer algumas ressalvas aqui e ali, em termos de qual população e quem realmente deriva esse benefício. Tá? Na análise de subgrupo, que a gente vê que o IDH é um fator independente de prognóstico, de bom prognóstico, né? Todos os pacientes tinham o IDH mutado, eles tinham maior sobrevida livre de progressão e maior sobrevida global, tá? E o benefício da quimio, ele foi sendo perdido quando a gente vai partindo da histologia de oligodendroglioma para o astrocitoma. Vou falar um pouco disso mais na frente também. Com relação à toxicidade, o que a gente tem é que o PCV é um esquema extremamente tóxico, principalmente mielotoxicidade, é um esquema que gera muitos atrasos, o paciente fica realmente muito mal, nauseado, vomitando, e que a maioria dos pacientes não consegue completar os 6 ciclos, né? A maioria para ali nos 3, 4, ou seja, metade do tratamento adjuvante. E mesmo assim se conseguiu esse ganho de sobrevida, né? Bom, daí a gente pensa, como é que a gente vai definir essa população de risco, né? O RTOG usou alguns critérios ali, e quem realmente vai ter o benefício, né? Será que os astrocitomas e os tumores de IDH selvagem também vão ter benefícios? E com relação às toxicidades, o esquema é extremamente tóxico, então a gente sempre pensa se não há possibilidade de a gente usar algum esquema alternativo de quimioterapia. E a gente sempre pensa na temozolomida, porque é o tratamento que a gente mais usa aí para tumor do sistema nervoso central. Com relação à questão do risco, né, o RTOG ele usava basicamente a idade e o grau de ressecção do tumor, além de, óbvio, o paciente ter um bom performance status. Já existem também outros critérios, os critérios de Pinhat são bem conhecidos, que foram feitos usando os estudos da radioterapia, né? O do EORTC 22844 e 845. E ele acrescenta algumas outras coisas nessa avaliação para definir essa população aí de maior risco ou menor risco. E o que ele usa são a idade, né? A histologia, ele coloca o astrocitoma já como fator de risco, o tamanho do tumor, ele coloca maior que 6, e estudos mais recentes e guidelines mais recentes já usam o tamanho ali em 5 centímetros, né? A questão de se o tumor cruza a linha média ou não, e a presença de déficit neurológico, exceto crise convulsiva controlada com antiepilético. Tá? Pelos critérios de Pinhat, seriam até 2 fatores um paciente de baixo risco, e de mais do que 2, um paciente com alto risco. Tá? Então, assim, a gente usa os 2 critérios, né? A gente vai, na verdade, fazer uma miscelânea, usar tanto o RTOG, a gente usa também alguns desses critérios, e agora a gente já começa a incorporar também a questão molecular. Um outro ponto, qual o benefício para os astrocitomas e para aqueles tumores de IDH selvagem? Quando a gente vai para a análise de subgrupo do RTOG, a gente vê que os astrocitomas, quando a gente olha por subgrupo, o benefício dele já não é claro, né? A gente vê que o hazard ratio, apesar de ser um hazard ratio de 0,58, ele já cruza 1, então já não tem significância estatística, né? Apesar das curvas estarem separadas. E em termos de sobrevida global, a mesma coisa. A gente não tem significância estatística para esse subgrupo de astrocitomas. Quando a gente pensa nos tumores IDH selvagem, é um N tão pequeno que não conseguiu nem se fazer uma análise desse subgrupo de tumores IDH selvagem. Então, esse questionamento de astrocitoma e IDH selvagem, ele
não foi respondido pelo RTOG, e a gente vai falar um pouco mais na frente sobre como a gente maneja esses pacientes. E a terceira pergunta é com relação às toxicidades. Será que dá para usar um esquema alternativo de quimioterapia? E aí a gente sempre vai pensar, né, na temozolomida. A gente tem alguns estudos, não tem um estudo temozolomida versus PCV, tipo RTOG. A gente não tem um estudo comparando diretamente a temozolomida e o PCV após a radioterapia. Então, a gente usa alguns outros estudos para tentar extrapolar os dados e definir qual é o tratamento desses pacientes. Esse estudo aqui foi feito para tumores de grau 2 também, é um estudo randomizado com N bom de 477 pacientes, só que ele, na verdade, comparou rádio com temodal, não tem comparação com o PCV. E o que a gente vê é que fazer a rádio ou o temodal assim, não teve um benefício claro para um ou para outro. O que foi bom é que esse estudo mostrou novamente a questão do IDH para a gente pensar que o selvagem tem um prognóstico ruim aqui nessa curva verde lá embaixo de sobrevida, quando a gente compara com os pacientes IDH mutado. Então, esse estudo, a principal mensagem é a questão molecular novamente, e que o temodal ou a rádio não tem diferença entre os dois. Tá? Esse outro estudo aqui já é um estudo maior, só que, na verdade, ele é feito para gliomas grau 3, para gliomas anaplásicos, e a gente acaba extrapolando os dados para o grau 2. Esse estudo randomizou 700 pacientes com gliomas grau 3, que não tinham coloração P19Q, ou seja, ele excluiu os oligodendrogliomas. Na verdade, é um fatorial 2x2 esse estudo, e a grande pergunta era rádio mais temodal seguido de rádio ou rádio sem temodal seguido ou não de rádio. Então, assim, basicamente, são 4 braços, um só rádio concomitante, o outro rádio temodal adjuvante, versus ainda rádio temodal concomitante seguido de temodal adjuvante. As mensagens desse estudo são as seguintes: a gente fazer o temodal adjuvante ou não fazer o temodal adjuvante, a gente tem uma diferença em sobrevida global. Então, o temodal adjuvante, sim, é positivo para essa população de gliomas grau 3, basicamente astrocitomas anaplásicos. A gente vê um ganho de sobrevida global, 48 versus 19 meses, e com hazard ratio de 0,65 e um P estatisticamente significativo. E a gente vê, não só em sobrevida global, mas também sobrevida livre de progressão, esse benefício. Então, basicamente, para esse estudo, o que a gente usa para o grau 2? A gente vê que tumores astrocitomas grau 3 têm benefício de fazer radioterapia seguida do temodal adjuvante. Como a gente não tem um estudo para o astrocitoma no grau 2 e nos IDH selvagens, e os tumores têm um maior risco, a gente acaba extrapolando os dados desse estudo para grau 3 para usar o temodal adjuvante nos pacientes com astrocitoma grau 2 e IDH selvagem. Tá? Esse é um outro estudo aqui que eu trouxe também para ilustrar, que é a possibilidade de a gente usar o temodal adjuvante. Esse é um estudo fase 2, né? Mas pelo menos ele trata de gliomas grau 2, mostrando uma sobrevida livre de progressão. É um braço único, né? Desculpa, um braço único, não tem comparativo, mas ele mostra uma sobrevida livre de progressão em 5 anos e uma sobrevida global de 5 anos, que é melhor do que as médias históricas que a gente tinha para esses tumores. Então, mais uma vez, mostrando que a temozolomida também tem atividade nesses tumores. Então, a gente acaba usando esse estudo, junto com o Catnon, que fala da adjuvância para os astrocitomas, para extrapolar esses dados e usar para os astrocitomas grau 2. Então, como é que a gente define esse tratamento adjuvante nos gliomas de baixo grau? Eu fiz esse fluxograma aqui, basicamente, para ajudar na prática mesmo, né? O paciente vai chegar, vai ser submetido a uma cirurgia, a gente vai avaliar se essa ressecção foi completa, se não foi, usando a ressonância precoce no pós-operatório, a gente vai avaliar os fatores de risco do paciente, e aí hoje em dia a gente já acaba usando não só os critérios de RTOG e de PINAT, a gente acaba também pensando, né, na classificação molecular, pensando em DH, se é mutado, se é selvagem, a gente pensa também na metilação do MGMT, para pensar no uso da temozolomida ou não, para a gente definir qual é o tratamento para esses pacientes.
Então, o paciente tem uma ressecção completa e ele não tem nenhum daqueles fatores de risco. Observação é uma opção, mas geralmente a gente indica fazer essa radioterapia precoce. A gente sabe que hoje em dia que esses pacientes, eles em algum momento vão progredir e as técnicas de radioterapia que a gente tem hoje são mais modernas que antigamente. A gente sabe que os déficits neurológicos, as sequelas do tratamento já são menores do que antigamente, tá? Mas ainda se pode pensar no paciente com uma ressecção muito feita e sem nenhum daqueles critérios de fator de risco, pensar se vale a pena observar, discutindo com o paciente se a questão da funcionalidade, de vida ativa e etc. E aí tem que discutir com o paciente. Já os pacientes que têm características de alto risco, a gente vai indicar tratamento de cara e, via de regra, para os tumores de baixo grau, a gente pensaria a radioterapia seguido de PCV. A gente sabe que tem ganho de sobrevida livre de progressão, a gente sabe que tem ganho de sobrevida global, são ganhos extremamente significativos, como a gente viu no RTOG, só que esses ganhos são mais vistos nos oligodendrogliomas e nos astrocitomas IDH mutados. Então, por isso que vem para esse terceiro quadro aqui do lado direito, que é com relação aos astrocitomas e aqueles tumores que são IDH selvagem. A gente não vai pensar para esse grupo em fazer observação, a gente pensa sempre fazer o tratamento adjuvante precoce e muitas vezes a gente extrapola os dados daqueles estudos que eu mostrei há pouco para usar o T-modal para os pacientes com astrocitoma e IDH selvagem. É um esquema que é muito mais fácil de se fazer em termos de toxicidade e é um esquema que a gente tem acessível no USE, no São Lucas, no Primavera, em qualquer serviço a gente vai ter isso disponível. PCV, a gente tem as dificuldades com a procarbazina, de ter, não ter, às vezes tem que importar porque não tem disponível. Então, a temozolomida acaba sendo uma opção para a gente usar nos pacientes com gliomas de baixo grau também. Outro ponto importante é como é que a gente vai fazer nos pacientes que recorrem, né? A gente fez tratamento adjuvante, fez a rádio, fez o PCV, ou fez a rádio, fez o T-modal, e a gente fica seguindo esses pacientes, né, sempre de perto, inicialmente fazendo a ressonância aí de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. A gente sempre vai ter que fazer o acompanhamento com ressonância, porque esses tumores em algum momento vão progredir, vão precisar de tratamento adicional. E a primeira coisa é a gente fazer o diferencial com pseudoprogressão, né? A gente sabe que existe a possibilidade de ter uma radionecrose, às vezes surge uma área de captação, de restrição do contraste, em uma área irradiada que pode ser pseudoprogressão, então a gente sempre tem que discutir junto com o pessoal da radioterapia, se isso ou da radiologia, né? Se isso é uma pseudoprogressão, se é radionecrose, se não é, se é progressão de doença, para a gente definir o tratamento para esse paciente. Sempre que possível, a gente considera uma nova ressecção cirúrgica. Se tiver condições de fazer uma cirurgia considerada completa, né, melhor ainda. Se for possível fazer uma ressecção sem também piorar muito os déficits neurológicos do paciente, a gente sempre vai considerar fazer uma nova ressecção. Com relação à radioterapia, a gente discute com o pessoal da terapia se há a possibilidade de fazer uma reirradiação. A gente sabe que as toxicidades aumentam bastante, mas se for uma progressão que aconteceu fora de uma área já irradiada, se a gente já tem um intervalo pelo menos maior do que 6 meses entre a radioterapia e a progressão, a gente discute com a radioterapia e aí a gente avalia junto com eles se dá para fazer uma reirradiação para esses pacientes. Além disso, a gente vai pensar nas quimioterapias, né, como um tratamento paliativo, né, para esses pacientes. E aí vai depender, a gente vai usar a quimioterapia dependendo do que o paciente já usou, né? O paciente já usou o PCV, a gente pode pensar no T-modal, se já usou o T-modal, a gente pode pensar no PCV. Como monodroga, a gente pode pensar na lomustina. A gente tem o bevacizumab, que ajuda bastante na questão do edema, né? A gente vê que melhora bastante esses pacientes, a sintomatologia desses pacientes. Então, a gente vai discutir conforme o que já foi feito com o paciente. O tipo de químio, como foi se dá para ressecar, se não dá, se dá para reirradiar, se não dá. E sempre lembrar que para esse paciente a gente vai ter que sempre discutir com a família se não é o momento de a gente instituir os cuidados paliativos, né? A gente sabe que os tumores de sistema nervoso central, em algum momento, eles vão levar o paciente a óbito, né? E a gente sabe dos astrocitomas que eles vão ter aquela progressão para tumores de mais alto grau, então a gente sempre tem que conversar também com a família, que essa é uma doença que
e infelizmente vai acabar limitando a sobrevida desse paciente, e que em algum momento a gente vai ter que discutir cuidados paliativos. Tá? Bom, como conclusão, a mensagem fica que o manejo multidisciplinar é muito importante, né, para a gente definir o melhor tratamento. A gente tem que sempre trabalhar junto com o pessoal da neurocirurgia, com o pessoal da radioterapia, com o pessoal da radiologia, para discutir todos esses pontos. A patologia, né, nem se fala, que é muito importante para a gente saber caracterizar o tumor e aí, junto com as equipes, definir qual é a melhor estratégia para o paciente. Hoje em dia, a gente já começa a incorporar cada vez mais os critérios moleculares, né, para a gente definir o tratamento. A gente pensa a metilação do MGMT para pensar no uso da temozolomida ou não. Para tumores de alto grau, a gente já testa BRAF, a gente testa outras mutações para definir também um tratamento mais direcionado. E um outro ponto importante, né, como conclusão, é a questão de também uma comparação entre PCVI e temozolomida, uma comparação direta nesse cenário, não tem um randomizado fase 3, ainda não tem. A gente até tem estudo em recrutamento, num contexto assim, mas ainda não tem nenhum dado. E uma coisa para o futuro que já está acontecendo, só que vai demorar porque os estudos são muito longos, é que todo estudo novo vai usar a caracterização molecular para selecionar a população que vai ser estudada. Então, nos estudos que saírem daqui para frente, né, de 2016 para frente, a gente espera já essa caracterização molecular ajudando a gente a selecionar melhor qual população para qual tratamento. Então, isso vai demorar, porque os estudos são muito longos, né? Como a gente tem sobrevidas aí muito longas, então vai demorar para a gente ter esses estudos mais bem detalhados em termos de população, mas é o futuro, tá? Então, o que eu tinha para falar basicamente era isso. Em termos de perspectivas, né? A gente tem o estudo em andamento, eu até olhei hoje antes da aula para ver como é que estava, ainda está em recrutamento, que é o estudo de fase 3, ele usa gliomas grau 3 e grau 2 com codeleção. Então, basicamente, para oligodendro, que ele compara diretamente o PCV e a temozolomida. Eu olhei hoje à tarde, ainda está em recrutamento, isso provavelmente vai demorar ainda um bom tempo para sair. E uma coisa interessante é que também já se tem estudos com o uso de inibidores diretos do IDH. Então, o ivosidenib é um TKI direcionado ao IDH. Tem um estudo de fase 1, esse estudo aqui que eu coloquei é um estudo de fase 1, de expansão de dose ainda, não tem muita informação, mas está sendo estudado e é uma perspectiva para o futuro que pode aparecer também. Tá? Quando a gente coloca no Clinical Trials, tem um monte de coisa também com imunoterapia, para tudo que é glioma, de todas as formas diferentes que você puder imaginar, eles vão estudando, nível, pembro, tudo em combinação ou não com alguma outra coisa para os gliomas, mas ainda é uma coisa que ainda tá se estudando, né? A gente tem expectativa, esperança de que muita coisa melhore ainda nos próximos anos, quando a gente juntar melhor a caracterização molecular com os tratamentos mais direcionados, tá? Então era isso. Muito obrigado pelo convite e fico sempre à disposição para falar, se vocês quiserem, se que foi interessante para o grupo. Obrigado. Obrigado, caramba. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. Eu só tenho a elogiar, cara. Sua aula foi muito boa, assim, muito boa mesmo. Aquele quadril que você botou lá no final, aquelas três possibilidades. Ó, se for ressecção completa, vai ser rádio. Aquele quadril que você falou que é para prática, ficou muito, muito didático mesmo. Acho que é uma recomendação aí que eu dou agora para os residentes, né? Quando quando estiver perto da prova, vai ficar lá salvo na prova que a gente faz, né? Anualmente a gente faz uma prova e a partir do R4 e do R5 já são cobrados esses temas de neuro-oncologia e tudo mais. Então, é uma recomendação para os residentes aí para que eles assistam essa aula de novo mais perto do final do ano, porque é uma aula de revisão muito boa para glioma de baixo grau, isso acaba falando um pouco também de anaplasma, bem interessante. Eu acho que, pelo que eu entendi assim, no finalzinho, né, talvez tenha uma tendência futura de mudar, talvez, para o temodal, né? Você já... Não sei o que você acha, de que vai ser o temodal que vai substituir o PCV no futuro, talvez, né? Apesar de estar em... Então, aí a gente ainda não tem, né, essa resposta, ainda vai demorar um pouquinho para sair o resultado de PCV versus temodal, né?
Uhum. E, assim, por enquanto, a gente tem que pensar que é o PCV. Pelo menos para o oligodendro ou para os tumores de DH mutados, o ganho de sobrevida é muito robusto, assim, é uma coisa que não tem muito como se questionar o resultado do estudo. Então, para o oligodendro e DH mutado, ou astrocitoma e DH mutado, sempre, se tiver disponível, porque a gente sabe que é difícil o PCV, eu pensaria em fazer sim o PCV. Se o estudo que vier mostrar que são equivalentes, aí com certeza todo mundo vai migrar para o T-modal, porque é muito mais fácil de se fazer e em todo lugar tem. A gente consegue fazer T-modal no uso sem dificuldade, e qualquer convênio também não vai ter dificuldade quanto a isso. Então, para os astrocitomas IDH selvagem ou para os anaplastos grau 3, isso já é uma realidade. Mas se tiver PCV, a gente vai preferir o PCV. Até que algum estudo faça a gente mudar de ideia nesse sentido. Alguém mais quer perguntar? Augusto, quer fazer algum comentário aí sobre a aula? Bacana, muito boa a aula aí. É um tema, às vezes, pouco explorado aí dentro da neurocirurgia, né? Essa questão mais do tratamento adjuvante. O neurocirurgião, a princípio, está preocupado erroneamente, né? Preocupado somente com a cirurgia, mas você tem que fazer a decisão multidisciplinar, né? Então, até a abordagem da lesão, você já consegue, antes da cirurgia, prever se você vai conseguir uma boa ressecção ou não, e já predizer, né, o que pode fazer em seguida. Áreas eloquentes, cirurgias com ressecção máxima segura, né, cirurgia com... É isso aí, acho que essa é a ideia, trabalhar em equipe, né, essas reuniões aí são muito boas aí para a gente integrar todo mundo. E parabéns aí pela apresentação. Algum residente tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer sobre a aula? A aula foi muito boa, foi top a aula. Deu para revisar todos os aspectos aí mais importantes do glioma de baixo grau. Alguém quer perguntar alguma coisa? O Arthur, deixa eu falar uma coisa. Perguntar até para o Gabriel. Ô, Gabriel, tudo bem? Boa noite aí. Parabéns aí pela aula, viu? Mais uma vez aí. Muito obrigado aí pelas informações aí, tá? Muito boa mesmo. E só uma coisa que eu queria perguntar para você. Eu vi que você colocou lá que quando vocês consideram uma ressecção completa na ressonância precoce, né? Que aí vocês ficam nessa, se o paciente não é de alto risco, de acompanhar, não acompanhar, né? O que você considera uma ressonância precoce pós-operatória? Porque eu sei que vocês lidam com pacientes no SUS e o paciente no privado, né? Então, talvez a gente tenha uma diferença muito importante. Às vezes, até o paciente do SUS vai chegar com você com uma ressonância que não vai ser precoce e que talvez já possa ter alguma coisa além daquilo que a gente tenha ressecado, né? O que você leva assim como ressonância precoce, principalmente para os pacientes que conseguem fazer? Bom, com relação à ressonância precoce, a gente sabe que no SUS é muito difícil de se conseguir. Primeiro que a gente não vai, um oncologista pelo menos, não vai estar participando desse momento do pós-operatório imediato do paciente no SUS, que a gente basicamente recebe de vocês de cirurgia e já recebe operado, tudo mais, um mês normalmente depois com biópsia e tudo. No SUS realmente seria uma coisa hoje em dia que a gente não consegue fazer. No privado a gente consegue, e idealmente é a gente fazer até 24 horas do pós-operatório, que é antes de ter processo inflamatório, antes de ter artefato de hemosiderina, etc., que isso tudo vai mexer na imagem e a gente não vai mais saber direito ali o que é imagem e o que não é. Então, o que a gente usa como precoce, idealmente, 24 horas. No privado a gente consegue, mas no SUS não dá. Não consegue. Entendi. Justamente por isso que eu ia perguntar, por conta desse quesito inflamatório aí do pós-operatório. Talvez 24, 48 horas seria o tempo ideal, né? Exato. E às vezes até se o paciente vem com um anátomo e você tem quase certeza que é um glioma de baixo grau e você faz uma ressonância dessa precoce, talvez você poderia tratar como se você estivesse fazendo uma intraoperatória, né? E reprogramar uma reabordagem se tiver condições. E poder tentar melhorar aí a sua ressecção. Mas beleza, é isso que eu queria saber, se levava em consideração essa fase inflamatória aí para a precoce, porque depois de 24, 48 horas pode até atrapalhar, ia ter que esperar um tempo a mais para depois tomar alguma decisão em cima dessa imagem. Se não conseguir fazer muito precoce, para fazer 3, 4 dias depois, realmente não vai ajudar tanto, porque já vai estar tudo cheio de artefatos, inflamatório já não vai ser bom.
Entendi. A gente não tem feito, né, Arthur, no privado, assim, uma ressonância tão precoce pós-operatória de glioma. Para glioma, sim. Para glioma, sim. Tem feito? Sim. Teve um paciente com o Bruno no final do ano passado que a gente conseguiu certinho. Graças a Deus conseguiu fazer certinho no pós-operatório. Foi interessante, foi bom. A gente vai ter, bacana. Lá no cirurgia já está ligado o aparelho de ressonância, na verdade, o local já está reformado. Provavelmente esse mês de março ou abril deve estar a gente fazendo ressonância pós-operatória. A gente vai começar a fazer lá no cirurgia, ressonância pós-operatória para os gliomas. Eu espero que o diretor autorize, né? Mas a gente pode tentar fazer um projeto, né? Para ver se a gente consegue tirar alguma coisa disso aí e aí justificar, talvez, para a diretoria, né? Sim. Eu queria mostrar um caso para você.